Olá, deixa eu só tentar colocar aqui no Instagram. Ah, acho que deu certo. Eu acho que deu certo. Deu certo. Olá, sejam bem-vindos à nossa última aula do nosso livro de Tiago, do nosso estudo sem frescuras do livro de Tiago. Gente, hoje, olha pra mim, eu passei maquiagem. Eu falei: "Não, é a última aula, eu não tenho nada pra fazer, e então eu vou passar maquiagem, vou colocar uma roupa bonita pra gente fazer nossa última aula". Então eu espero que vocês apreciem o tanto de esforço que eu coloquei nessa última aula nossa, pra celebrar, pra comemorar que a gente conseguiu terminar esse estudo de Tiago, que a gente chegou no final. Eh Eu quero saber quantos de vocês, eh obrigada, gente. Quantos de vocês estão aqui desde o primeiro dia, desde a primeira aula, consistentes, fazendo esse estudo comigo. Eu quero, saber quem que fez isso. Oh my goodness. Hi, Noah. Welcome. I don't think you'll understand any of it, but, you're welcome to join. We are studying the book of James. We are in the last chapter. Gente, então vamos lá. Hoje a nossa última aula, tô com um sentimento estranho de última aula, metade de mim tá triste, metade de mim tá feliz, porque, quando chega esse horarinho, assim, porque na a véspera ela tem uma rotina muito bem estabelecida, graças a Deus. E aí a primeira soneca dela de 30 minutos é quando eu tiro pra estudar, e aí a segunda soneca dela, que geralmente é 2 horas, é quando eu faço essa live, né, ou os vídeos e tudo mais. E quando isso daqui acabar, eu vou poder usar essas sonecas dela, tanto para cuidar mais da minha casa, quanto para ver outras coisas do Graça em Flor também, né, e tentar lançar o mais breve possível o nosso estudo com frescuras do livro de Filipenses, que é o nosso próximo passo. Então, se você está aqui com a gente, nesse estudo sem frescuras de Tiago, nosso próximo passo é o nosso estudo com frescuras de Filipenses, que vai ser um estudo pago, mas que eu vou fazer o meu melhor para que ele seja, eh, um preço que dê para todo mundo participar comigo, tá bom? Então vamos orar para a gente começar, o nosso estudo de hoje. Senhor Deus, que alegria, Pai, que nós chegamos até o nosso último estudo, que o Senhor colocou no meu coração o desejo de começar. O Senhor sabe o quanto eu fui impossível em começar. O Senhor sabe, o quanto eu fiquei um pouco nervosa em relação a esse estudo, de sentir que eu não tinha capacidade, que eu não tinha sabedoria suficiente para ensinar o livro de Tiago, que é um livro prático, mas ao mesmo tempo um livro com passagens complicadas. Deus, eu te louvo, porque em tudo eu vejo a tua mão, em tudo eu vejo que é o Senhor e não eu. O Senhor fala apesar de mim. Deus, eu te louvo pelas pessoas que doaram livros para o Ministério Graça em Flor há alguns anos, pelas pessoas aqui dos Estados Unidos que confiaram no chamado que o Senhor me deu, especialmente o meu sogro, que fez essas conexões para que eu recebesse esses livros, de maneira, Deus, que eu pudesse usar esse material para ensinar essas pessoas do Brasil que estão acompanhando o Ministério do Graça em Flor. Deus, eu te louvo pela tecnologia, eu te louvo até mesmo, ó Deus, pelo mal do coronavírus que o Senhor tem transformado em bem, ao me dar o desejo de usar esse tempo para isso, para esse estudo, e ao dar a essas pessoas que estão de quarentena também, Pai, a oportunidade de tempo de estar acompanhando. Senhor, nós continuamos orando sobre esse tempo que nós estamos vivendo, que o Senhor nos faça usar esse livro de Tiago de forma prática, tudo que nós aprendemos até aqui, que foram lições tão valiosas. Eu te suplico, Pai, que o Senhor nos ajude a colocar em prática, a sermos de fato cristãos que não só escutam, mas praticam, que são praticantes, da tua palavra, Deus, e que nós possamos ser tuas mãos e teus pés nesse mundo em tempos tão difíceis como esse. Eu te peço que o Senhor, pare esse vírus, ó Deus, que o Senhor ajude as pessoas, os médicos, os cientistas a encontrarem cura e nos ajude, ó Deus, a sobreviver a essa etapa tão difícil da história da humanidade.
É que eu te peço em nome de Jesus, nos dê sabedoria para passarmos por esse final desse livro. Amém. Amém. Ai não, o que aconteceu aqui? Por que que aconteceu, Senhor? O que eu fiz aqui que a live do Instagram saiu? Não sei o que aconteceu. Desculpa. Deixa eu clicar de novo. Gente, não sei o que aconteceu, caiu a live aqui, eu estava orando, nem vi, só vi agora. Acho que voltou. Sorry. Bom, então vamos lá. Desculpa, gente, não sei o que aconteceu aqui, caiu. Vamos lá, a gente está então em Tiago, no capítulo 5, dos versos de 7 a 20. A gente já fez a primeira parte do capítulo 5 na aula passada, quando a gente estava falando de riquezas, e a gente juntou com o final do capítulo 4. Então, hoje a gente vai falar de 7 a 20, então eu vou ler. Lembrando que eu estou usando, que vocês perguntam bastante, tá? Então deixa eu mostrar. Eu estou usando a Bíblia da Mulher, uma versão bem antiga, me falaram que nem existe mais com essa capa rosa, e a versão dela, a tradução dela, é a versão revista e atualizada, tá bom? Então vamos lá. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele, e cobrirá a multidão de pecados. Palavra do Senhor na carta de Tiago. Bom, primeiro a gente precisa entender que as cartas gregas daquela época, elas sempre tinham um formato específico. E aqui nesse caso, Tiago ele segue esse formato específico. As cartas gregas, a conclusão delas, elas sempre tinham sumário, juramentos, desejo por saúde e justificação da escrita da carta. E a gente vai ver que Tiago faz exatamente tudo isso, porque ele estava inserido nessa cultura grega, só que ele traz o cristianismo, por assim dizer, para essa estrutura. A gente vê que ele começa ali com o sumário, né? Ele vai voltar a falar da questão da paciência, que ele já tinha falado da questão da paciência, da perseverança na tentação, desculpa, na provação. Lá no capítulo 1, ele começa a carta como um todo, falando sobre a aprovação e como é que a gente precisa ser paciente pela aprovação, sabendo que ela nos faz mais maduros. Então, aqui ele está trazendo esse sumário, esse resumo. É importante notar também, uma pessoa falou para mim isso no Instagram, ela anotou, e eu amei que vocês fizeram algumas anotações que foram para além dos estudos que eu dei. Mas ela notou que quando o Tiago está falando aqui, irmãos, sejam pacientes, ele está fazendo uma conexão com o que ele já tinha começado a falar ali no capítulo 1, no capítulo 5 no começo. Porque ele está falando dos ricos que estão maltratando e até condenando e até mesmo matando os justos. Lembra que a gente viu na aula passada? E esses justos que estão sendo condenados e assassinados pelos ricos eram, no caso, esses irmãos, essas pessoas para as quais Tiago estava escrevendo. Então, quando ele está falando, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor,
não tá desconectado. Mas, gente, o Instagram continua caindo. Hum. Eita, que o Satanás tá. Até perdi aqui o que eu estava falando. Assim, os versos 7, quando ele está falando da paciência, está conectado então com o começo ali dos versos 1 a 6. Porque ele tá encorajando esses irmãos e dizendo: olha, a condenação que vai vir para os ricos que estão maltratando vocês, é, essa condenação vai vir. Então, ele fez isso na aula passada, a gente viu. Ele falou sobre eles chorar, sobre os ricos, chorar e lamentando, porque as vossas venturas sobrevirão. Ou seja, ele estava dizendo: a condenação virá sobre aquilo que vocês estão fazendo. Mas agora ele está voltando-se para os justos, para os crentes que estavam sofrendo nas mãos desses ricos, e ele quer falar com eles. E agora ele vai dizer: olha. Lembra que ele falou que anteriormente, em alguma parte na carta, ele disse que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então aqui ele está querendo dizer: olha, vocês estão sofrendo, essas pessoas estão maltratando vocês, mas lembre-se que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Sedes pacientes. Então, ao invés de vocês tentarem revidar o que vocês estão sofrendo, sedes pacientes. É isso que ele está dizendo aqui. E aí é interessante a gente ver que ele fala até a vinda do Senhor, porque muitos escritores do Novo Testamento vão falar da vinda do Senhor como se ela estivesse muito mais próxima do que de fato ela estava. A gente viu que esse livro foi escrito mais ou menos em 64 depois de Cristo. Nós estamos vivendo 2020 depois de Cristo. Então, foram muitos e muitos anos desde que Tiago escreveu essa carta, e muitas outras cartas do Novo Testamento também. O autor vai dizer: a vinda do Senhor está próxima, o Senhor está à porta. O que eles estavam querendo dizer? Eles realmente acreditavam que Cristo iria voltar durante a vida deles. Quando Jesus disse que voltaria, muitas dessas pessoas que, de fato, Tiago não era uma delas, mas os discípulos, por exemplo, que estavam lá e presenciaram Jesus ascendendo aos céus e dizendo que voltaria, muitos deles achavam que seria durante a vida deles. Lembra que próprio Jesus, se a gente for em Marcos, tô cheia das anotações aqui, então tem que achar elas. Aqui, Marcos. Achei. Marcos, no capítulo 13, no verso 32, a gente vai ver que o próprio Jesus disse, mas a respeito daquele dia, ou seja, o dia que ele voltaria, a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então tem muita teologia aqui atrás disso, né? De que significa que Jesus não saiba, mas o Pai saiba. Mas o que é importante para a gente agora de entender é que essas pessoas realmente achavam, e Tiago é uma delas, que Jesus Cristo ia voltar na vida deles, durante a vida deles. Então por isso que ele está dizendo, a vinda do Senhor está próxima, ele vai dizer depois no verso 8, a vinda do Senhor está próxima. E no verso 9, ele vai dizer que eis que o juiz está às portas. Então, eles achavam de fato que Jesus voltaria na época deles. E nós sabemos que não voltou até hoje. Nós estamos nessa maranata, ó, vem Senhor Jesus. Nós ainda estamos aguardando a volta do Senhor, a vinda do Senhor. Mas, enfim, a nossa paciência durante a tribulação, ela deve existir tanto no sentido de aguardar a vinda do Senhor, que fará nova todas as coisas, quanto no sentido de aguardar e de sermos pacientes e perseverantes até a nossa morte, que é o fim da nossa existência aqui nessa terra. Então, ele está dizendo: sejam pacientes até o fim. Basicamente é isso que ele está querendo dizer. E aí ele vai trazer de novo uma analogia de natureza, né, do lavrador aqui. Gente do céu, tá difícil essa live aqui no Instagram. Ele vai trazer de novo essa analogia do lavrador. Lembra que ele traz muitas coisas sobre a natureza. Ele vai falar, ele fala das ondas, ele vai falar de fogo, da língua com o fogo na floresta. Ele fala que todas as espécies de feras, de aves, de répteis foram domadas pelos homens, todas essas coisas. Gente, no Instagram, eu sugiro que vocês vão pro YouTube, porque eu não sei porquê, mas ele fica caindo aqui no Instagram. Então, a minha sugestão é que vocês vão lá no youtube.com/Francine Veríssimo e assistam a live lá, porque eu não sei por que fica caindo aqui. Então ele vai usar essa analogia do lavrador para dizer que ele tem que aguardar com paciência as chuvas, porque naquela época o lavrar era a forma de sustento de muita gente, né? Então, quando os leitores sabem exatamente o que ele está querendo dizer. O lavrador ele precisa ter muita paciência de saber que a chuva virá
e de confiar que a chuva vindo ele vai conseguir então não só a comida para ele mesmo, o alimento, mas o seu sustento e sustento da sua família. Então ele está querendo dizer que nós, como cristãos, e aqui é uma verdade eterna, lembra que a gente falou da interpretação para aplicação? Então aqui é uma verdade eterna que a gente pode aplicar para nós hoje, essa questão de sermos pacientes, durante as provações da nossa vida e durante todos os momentos da nossa vida. Por quê? O lavrador ele precisa confiar que Deus vai mandar a chuva, quem manda a chuva é Deus. Então nós temos que confiar assim também, sermos pacientes mesmo quando nós estamos sofrendo, confiar que o Senhor continua trabalhando, e que aquilo que não está nas nossas mãos a gente precisa confiar a Ele. Lembra de novo que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então ele está querendo dizer, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo maltratados, os ricos estão matando vocês, mas ele está dizendo, sejam pacientes, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Sejam vocês pessoas que promovem a paz, lembra que a gente viu naquela aula também. Então, todas essas coisas que o Thiago está falando, a gente precisa lembrar que ele estava falando com pessoas que estavam sofrendo muitíssimo, que estavam sofrendo perseguição simplesmente por serem cristãos, que tinham sido dispersos, ou seja, pensa você na sua cidade natal, um lugar que você gosta, sua família está toda ali, a sua vida está toda ali, e de repente você precisa se dispersar, você precisa sair e ir para outros lugares para proteger a sua vida e a vida da sua família. Então, eles estavam sofrendo muito. E ele está dizendo, irmão, seja pacientes até o final. Lembre-se que o Senhor está próximo. Ele está dizendo no verso 9, o juiz está às portas. Por que ele está falando isso? Porque ele sabe que os juízes da terra, como a gente viu lá no começo do capítulo 5, eles estavam sendo infiéis, eles estavam sendo injustos e condenando os cristãos, condenando o pobre e dando benefício e favor aos ricos. Ele está dizendo, não se esqueçam que o juiz supremo, ele disse que existe só um, que é o juiz supremo, ele disse lá atrás, no verso 12 do capítulo 4, existe um só legislador e juiz. Então ele está dizendo, o juiz real, o juiz supremo, ele vai julgar. Ele vai trazer justiça. Seja paciente, para você cabe somente aguardar a justiça que vem do Senhor, a vingança que vem do Senhor. Então, não importa o que tenha acontecido na tua vida, ou quantas pessoas têm te maltratado por ser cristão ou por qualquer outro motivo, lembre-se que o juiz está às portas e seja paciência, é isso que o Tiago está falando aqui. E ele fala não somente ser pacientes, mas ele fala fortalecer os vossos corações, ou seja, tem esse senso de força, de força interna, de não ser fracote internamente, mas de confiar no Senhor de tal forma que você se sente fortalecido, mesmo em meio às provações, que eles estavam vivendo muitas, tá? E, ok, então vamos passar para os versos seguintes. No verso 10 ele diz, irmãos, tomai por modelo então no sofrimento e na paciência, duas coisas que estão conectadas, como a gente acabou de ver, os profetas, os quais falaram o nome do Senhor. Vocês têm que lembrar de novo que ele estava falando aqui com pessoas. O Instagram não está querendo funcionar hoje. Deixa eu trocar aqui, sair do Wi-Fi, às vezes funciona melhor. A gente tem que lembrar que ele estava falando com pessoas que eram judeus. Então, eles conheciam bem os profetas, eles sabiam bem o que significava quando o Tiago está falando aqui dos profetas. Desculpa, gente, estou tentando voltar aqui na live do Instagram, que o Satanás está querendo fazer o trem cair mesmo aqui. Pronto, vamos ver se agora vai. Então, os profetas eram aquelas pessoas que, se você for ver do Antigo Testamento, pessoas que sofreram muito por serem porta-vozes diretos do Senhor. O Senhor falava diretamente com eles e eles eram muito perseguidos. Vocês podem lembrar, ele vai falar depois de Elias lá na frente. Elias, ele foi incrivelmente perseguido por uma rainha, vocês lembram? A rainha Jezabel. Então, ele chegou um momento que ele se sentiu deprimido, ele sentiu depressão. Algumas pessoas vão dizer que Elias, de fato, teve depressão. Por quê? Porque ele foi incrivelmente perseguido justamente por ser porta-voz de Deus. E aqui Tiago está encorajando esses irmãos, dizendo, sabem os profetas que vocês têm em tão grande estima na sua fé judaica? Pois sejam como eles, porque eles sofreram muito por causa da causa de Cristo, ou no caso, né, por causa de Deus, e mesmo assim eles foram pacientes e eles falaram no nome do Senhor. E aí ele vai dizer no verso 11, eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Aqui é lindo isso, a gente persevera e isso nos dá alegria, parece paradoxal, né? Parece que perseverar na tristeza, perseverar na dificuldade vai nos trazer apenas tristeza, mas a palavra de Deus diz que os que perseveram firmes, eles são felizes. Inclusive, vou colocar aqui o anelzinho
da promessa, lembra a anotação da promessa? Porque que está dizendo que nós seremos felizes quando nós perseverarmos firmes. E ele diz: "Tens ouvido da paciência de Jó", então ele vai trazer novamente mais uma pessoa que os judeus conheceriam da tradição deles, que era Jó. "E vistes que fim o Senhor lhe deu". Para quem lembra, a história de Jó, Jó é uma pessoa que era justo perante Deus e Satanás entra na presença de Deus e ele diz: "O teu servo Jó somente te ama porque você deu várias coisas para ele. Deixa eu tirar as coisas que ele tem, você vai ver que ele rebela-se contra você". E aí Deus permite, lembra que eu falei numa aula passada que Deus tem Satanás numa colheira e Satanás vai só longe o suficiente que Deus permite e ele puxa ah, quando Deus puxa, Satanás tem que parar, e a gente vê isso na história de Jó, que Deus fala: "Você pode atingi-lo, mas não pode matá-lo", né. Então, Satanás só faz, o que Deus permite. E aí, eh, Satanás tira então a família de Jó, ele mata todos os seus filhos, ele tira todas as suas riquezas, ele tira a sua saúde, e Jó, no final, ele continua perseverando e chega ao apesar de que ele tem muitas perguntas para Deus durante toda a história dele, mas no final ele diz: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor". E a gente vê que Deus, então, restaura todas as coisas na vida de Jó, então é isso que Tiago está falando. Vistes que fim o Senhor lhe deu, ele restaurou tudo que ele tinha perdido, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Nesse cheio de terna misericórdia e compassivo, eu fiz a anotação, aqueles risquinhos, não sei se vocês lembram, que é a anotação de atributo de Deus. Era aquela anotação assim, ó, essa daqui. Eu faço isso ao redor da palavra. Lembra que eu tinha feito um exemplo aqui, amoroso? Então, eu fiz essa anotação ali no verso 11, quando diz que o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então, a gente tem que entender que mesmo quando a gente sofre e Deus permite que nós soframos, lembra que a gente falou a diferença entre tentar a nossa fé, que é o que o inimigo faz, porque ele quer que nós caiamos, e testar a nossa fé, que é o que Deus faz, com o objetivo de nos fazer crescer e sermos mais maduros. Então, Deus, ele testa a nossa fé. Então, ele, apesar de fazer isso, a gente vê que ele é um Deus cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então, mesmo quando ele está testando a nossa fé, ele não está fazendo isso com o objetivo de nos destruir por completo, de nos maltratar, de nos fazer infelizes. Não. Pelo contrário, a gente vê que Deus nos faz felizes. É isso que esse verso está dizendo. Mesmo em meio às dificuldades, nós perseveramos firme. Quer dizer que Deus vai dar o mesmo fim a nós que ele deu a Jó, ele vai restaurar tudo que a gente perder. Se eu perder alguém que eu amo, se eu perder o emprego, se eu perder a saúde, Deus vai restaurar tudo isso? É isso que está prometendo aqui? Não, absolutamente não. Não é isso que Tiago está dizendo. Ele só está dizendo o seguinte: que nós devemos olhar para a história de Jó e não retirar dela que nós vamos viver exatamente as mesmas coisas, mesmo porque nós não queremos viver a parte de perder tudo, né? Mas nós devemos olhar para essa história e ver a realidade, a verdade eterna de que Deus é um Deus de misericórdia e compaixão, e que mesmo quando nós perdemos tudo, Deus ainda é um Deus de misericórdia e compaixão. Quer Ele restaure todas as coisas a nós, quer Ele não faça, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Tá? Então a gente não pode retirar desse verso algo que o verso não está dizendo. Bom, vamos continuar então. Verso 12. Acima de tudo, porém, irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem faça qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim e o vosso não, não. Naquela época, juramentos eram algo muito sério. Por quê? Ó, eu desisto do Instagram, vou ficar aqui só no YouTube mesmo. É, era muito séria a questão do juramento, porque naquela época, muitas das transações financeiras, transações comerciais e tudo mais, eram feitas apenas com a questão do juramento. Então, eu prometia para você que eu vou te dar X valor por tal coisa, e o valor da palavra falada era muito pesado. Então, quando ele está dizendo aqui que nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não, ele não está dizendo que juramentos em si mesmos são pecado, ou que juramentos em si mesmos são errado. Eu cresci com algumas pessoas sempre me falando: não pode jurar, você não pode jurar nada porque é pecado. Ele está dizendo aqui que o cristão, ele precisa ser honesto, que se você vai dizer sim, então tem que ser sim, se você está dizendo não, então tem que ser não, se você promete algo, então você tem que cumprir, se você diz que você vai fazer algo, então você precisa, se você não conseguir fazer, não é pecado em si mesmo, mas se você já falar que vai fazer algo com o objetivo no seu coração, já com a intenção de não fazer, então isso sim é errado, é pecado. Ele está dizendo: o cristão precisa ser honesto. A palavra do cristão deve ser com o mesmo peso que o juramento tinha naquela época. Ou seja, se você diz algo, é porque você realmente quer dizer aquilo, é porque você realmente acredita naquilo.
Então é isso que ele está dizendo com o sim, sim e o não, não. É uma questão de honestidade. O cristão precisa ser honesto. Se você for comigo para Mateus, o próprio Jesus fala um pouco sobre isso. Mateus, o capítulo 12. Vamos abrir lá. Mateus. Não é essa questão. Mateus capítulo 12, verso 36. Jesus diz o seguinte. Não, não é isso. Mateus 12, 36. É como 13, 36. Mateus 12, 36. Jesus diz: digo-vos que de toda palavra frívola, ou seja, palavra inútil, palavra vã, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado, pelas tuas palavras condenado. Então, aqui Jesus colocando um grande peso naquilo que nós dizemos. E esse verso sempre me convence muito de pecado, esse verso de Cristo, justamente numa era como a nossa de redes sociais, em que a gente fala muita coisa, e muita coisa que a gente fala é muito frívolo, é muita coisa inútil, né? Então, eu acho que numa época de redes sociais, é uma aplicação que a gente pode trazer aqui para o nosso 2020, do que o Thiago está dizendo, seja o seu sim, sim e o seu não, não. Inclusive nas redes sociais. Não se permita falar qualquer coisa, não se permita dizer qualquer coisa. É, lembre-se que você precisa ser honesto e que tudo que você diz precisa ser útil para alguém. Não que a gente nunca possa falar nada que não seja um versículo, que não seja uma pregação. A gente tem essa liberdade de rirmos, de nos alegrarmos, de fazermos bobeiras que nos fazem feliz. Mas lembre-se, não use palavras frívolas no sentido de ser desonesto, não minta, não compartilhe fofocas, não compartilhe maledicências. Lembra que ele vai falar inclusive ainda nessa aula de hoje, mas lembra que ele fala muito da questão da língua. Não use sua língua para o mal. A língua não é só o que a gente fala. Na nossa época, a língua é muito aquilo que nós digitamos. A nossa ponta da língua, hoje em dia, podia ser trocada pela ponta dos dedos, porque a gente digita mais do que a gente fala. Então, ele está dizendo, sejam honestos. O seu sim precisa ser sim e o seu não precisa ser não, para não cair em juízo. Tá? Eu tenho uma anotação aqui de Mateus 5. Deixa eu ver o que é. Mateus 5, 34. Assim, Jesus está falando da questão dos juramentos, né? E é daqui, inclusive, que é uma citação direta que Tiago faz das próprias palavras de Jesus ali em Mateus. Porque Jesus diz, também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, lembra que Jesus está sempre colocando um nível a mais da lei antiga. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu por ser trono de Deus, nem pela terra por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, o que Tiago está fazendo aqui é citar diretamente Jesus, que também estava dizendo que vocês precisam ser honestos, parem de jurar coisas que vocês não pretendem cumprir. Bom, aí no verso 13, ele parece que vai mudar um pouco o assunto. Ele começa a falar sobre a questão da oração. Ele vai dizer: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém doente? Chama os presbíteros. Aqui eu fiz aquela nossa anotação de números, anotação de lista. Lembra quando eu falo que se tem alguma coisa que parece que está listada, a gente precisa colocar a anotação de números de lista, né? Então eu coloquei número 1, está alguém sofrendo. Número 2, não está alguém alegre. Número 3, alguém doente, tá? Esses versos me lembram muito a passagem de Romanos. Vai comigo lá para Romanos, o capítulo 12. Deixa eu achar aqui. Romanos 12, no verso 15. Paulo diz o seguinte: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então eu me lembro muito disso nessa passagem aqui de Tiago, quando ele está dizendo: se alguém está sofrendo, ore por ele, com ele. Se alguém está alegre, cante louvores. E é aquela noção de que, como comunidade cristã, como corpo de Cristo, nós nos alegramos com aqueles que se alegram e choramos com os que choram. Nós oramos para aqueles que sofrem e louvamos com aqueles que estão alegres. Eu sempre ouvi dizer nesse versículo que é muito mais difícil você se alegrar com os que se alegram do que chorar com os que choram. Porque se alguém está sofrendo, é muito mais fácil a gente sofrer com aquela pessoa, sentir compaixão, mas se alegrar com o que se alegra é muito difícil por causa da inveja, porque às vezes aquela pessoa está se alegrando por algo que nós não temos. Quando você, por exemplo, está solteiro
e um amigo seu fica noivo, é muito mais difícil se alegrar por aquilo do que se você tá namorando e algum amigo seu termina um relacionamento. É mais fácil de você chorar com ele do que se alegrar com aquilo que você não tem. Então, nós precisamos nos alegrar com os nossos irmãos, com aquilo que eles têm recebido do Senhor, eh, mesmo que Deus não tenha nos dado a mesma coisa. Então aqui ele está dizendo isso: se alguém está sofrendo, ore; se alguém está alegre, cante louvores. Se alguém está doente, chame os presbíteros da igreja, que na época os presbíteros aqui, hoje em dia a gente tem diferenciação entre as denominações, né, alguns chamam de presbítero, outros chamam de bispos, outros chamam de pastor, mas os presbíteros aqui, seriam, no caso, as pessoas de maior elevação na hierarquia da igreja, então seria os mais elevados da igreja, dependendo da tua igreja, seria, por exemplo, os pastores, né. E ele diz que esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Quer dizer que só se os pastores orarem, que a pessoa então vai receber a bênção, vai receber a oração, que a oração vai funcionar? Não, absolutamente não. Ele só está dizendo, se é um caso muito grave, entre vós doente, então chame aqueles que são os mais sábios entre vós, igual a gente viu sobre a questão da sabedoria, para que ele ore. Agora, essa questão do ungir com óleo é complicado, né? Porque nós temos, diversas vertentes de pensamento, algumas pessoas que vão dizer que esse ungir com óleo aqui era numa questão, de medicinal, porque naquela época sim, de fato eles usavam o óleo, o azeite, o óleo, como remédio. Se a gente for lá em Lucas, no capítulo 10, a gente vai ver a parábola do bom samaritano, Lucas 10:34. E aí a gente vai ver o seguinte: Jesus na parábola ele diz: "E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele." Ou seja, nessa parábola Jesus está fazendo alusão, então, ao fato de usar óleo e vinho como remédio mesmo, como medicina, eh, sobre os ferimentos físicos daquela pessoa. Então, algumas vertentes vão dizer que é isso que Tiago está querendo dizer aqui. Quando ele diz ungir com óleo, ele está falando de óleo medicinal, no sentido, então, de que eles iriam tratar das feridas visíveis daquelas pessoas. Outras pessoas, entretanto, outras vertentes teológicas vão interpretar essa passagem dizendo que ele está falando de óleo no sentido, cerimonial, que a gente vê no Antigo Testamento, que quando Deus ungia alguém, ele mandava que seus profetas, ele ungisse aquela pessoa. A gente viu isso com Davi, por exemplo, quando o profeta vai lá e unge Davi como o rei escolhido de Deus, e ele faz isso com óleo. Então era mais uma simbologia, né, era mais um símbolo da unção do Senhor. Então algumas pessoas vão dizer que isso não se passa mais para nós aqui no século XXI, porque nós não precisamos mais de óleo como remédio, porque nós temos outros remédios, então a gente pode esquecer essa parte do verso. E outros vão dizer que não, que ainda é possível fazer isso, não no sentido de que o óleo em si cura, não é isso que o Tiago está dizendo, o óleo em si não cura, mas pode ser que isso seja usado de uma forma de cerimonial, uma forma simbólica, de que Deus, eles estão ungindo aquela pessoa em nome de Deus. Então é uma coisa simbólica, alguns teólogos vão nessa vertente, tá. Então existem 2 vertentes, eu acho que é honesto da minha parte, tentando ensinar para vocês, ensinar as vertentes que interpretam diversos versos de formas diferentes, né. Então isso acontece aqui, alguns vão ver óleo numa questão literal, e outros vão ver óleo numa questão de simbologia. Bom, eu tinha escrito mais sobre óleo, eu creio. Hã na questão da simbologia, por exemplo, a gente pode pensar no simbolismo da Santa Ceia, né, é parecido. Quando nós vemos que nós estamos lá tomando o suco ou o vinho e comendo pão, ao contrário da Igreja Católica, nós não acreditamos como protestantes que nós estamos literalmente, que naquele momento aquilo literalmente se torna o corpo de Cristo, mas é uma simbologia do corpo de Cristo. Então, da mesma forma, algumas pessoas vão ver esse óleo aqui como uma simbologia, de uma unção de Deus, tá? Então essa aqui é a ideia. Aí no verso 15, eu coloquei um ponto de interrogação. Vocês lembram que uma das nossas anotações do passo da observação é o ponto de interrogação quando uma passagem é confusa ou complicada ou difícil de entender. Para mim, essa passagem é confusa, complicada, difícil de entender. E eu vou explicar para vocês também que existem diversas vertentes de interpretação. Porque ele diz: a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. O que esse verso não quer dizer? Não quer dizer que toda pessoa que está doente
tá doente por causa de pecado, tá? Muita gente vai dizer isso, especialmente sobre a depressão. Por exemplo, muita gente vai dizer que se alguém está depressivo é porque tem algum tipo de pecado na vida dele e a depressão é um castigo de Deus. Isso não é bíblico, isso não é correto. Como alguém que sofre com depressão, eu gostaria de defender que isso não é bíblico, não é correto. Então, ele não está dizendo que a doença é sempre um resultado do pecado. A gente vê uma passagem lá dos evangelhos, quando Jesus cura um homem cego, e aí eles perguntam para ele, mestre, os seus pais pecaram ou ele pecou? Por que ele era cego? Eles têm essa visão de que a pessoa só poderia ser cega como resposta, resultado de pecado de alguma forma. Então, ou dos pais deles ou dele. E Jesus disse: nenhum nem o outro. Ele era cego para que através dele vocês pudessem ver o poder de Deus, para que a glória de Deus fosse estabelecida por causa dele. E ele vai lá e ele o cura, e através disso, então, a gente vê o poder de Deus. Então, Jesus já disse lá nos evangelhos de que ele quebra essa noção de que a doença é sempre resultado de pecados. Não é verdade? Quando alguém está sofrendo alguma doença e você diz para ele, olha, isso é falta de fé, ou você não está orando o suficiente, qualquer que seja a doença, isso não é bíblico. Por favor, parem de fazer isso. Eu conheço um rapaz aqui nos Estados Unidos que ele sofreu um acidente e ficou paraplégico, e algumas pessoas diziam que ele tinha que orar com mais fé, por isso que ele não estava sendo curado. E, como vocês podem imaginar, isso é incrivelmente insensível e chega a ser demoníaco, eu acho. Você está colocando um peso sobre a pessoa que Deus não colocou. Você está dizendo que ela está sofrendo porque Deus está desapontado ou bravo com essa pessoa, o que é não bíblico. Então, tomem cuidado para não usar esse verso de forma errada. Agora, existe uma relação entre doença e pecado? Talvez. Se a gente for pensar também na passagem, uma passagem muito conhecida lá dos evangelhos, quando Jesus está numa casa muito cheia de multidão, e aí os amigos de um homem que era paraplégico colocam ele no buraco do teto e descem esse homem. E aí Jesus diz: os seus pecados estão perdoados. E os fariseus pensam, eles nem falam, eles pensam, ou eles falam entre si, cochicham entre si, não me lembro. Mas Jesus ouve eles dizendo: quem é esse que pode perdoar pecados? Quem que ele acha que ele é? Quem ele pensa que ele é para perdoar pecados? E aí Jesus disse: é mais fácil dizer os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? E aí ele diz: para vocês verem que eu tenho poder para fazer ambos, eu digo levanta-te e anda. E aí ele levanta e anda. E e aí os fariseus ficam surpresos, né, confusos. O que essa passagem quer nos dizer, esse relato do que realmente aconteceu ali, esse relato histórico? Jesus estava querendo dizer o seguinte: se ele falasse para esse homem, levanta-te e anda, ele não teria curado a maior necessidade daquele homem, que era a necessidade interna de perdão dos pecados. Por quê? Ele poderia falar, levanta-te e anda, mas um dia esse homem vai morrer, e um dia esse homem vai morrer para ir para o inferno. Então, quando ele diz os seus pecados estão perdoados, ele estava curando a parte mais importante daquela pessoa. Ele estava trazendo cura para a alma, que é muito mais importante do que a cura física. Então, quando Jesus diz os seus pecados estão perdoados, ele estava trazendo uma cura muito mais intensa, muito mais necessária. Porque, por exemplo, todas as pessoas que Jesus curou enquanto ele estava na terra morreram. Uma hora ou outra eles morreram. Os cegos que voltaram a ver morreram. Os paralíticos que voltaram a andar morreram. Os leprosos que não eram mais leprosos morreram. Até Lázaro, que Jesus ressuscitou, morreu uma segunda morte. Todas essas pessoas morreram. Agora, o perdoar dos pecados é a verdadeira cura que traz a vida eterna, ou seja, é a cura que todos nós de fato precisamos. Então, quando Jesus falou, os seus pecados estão perdoados, ele estava curando aquela pessoa de uma forma muito mais necessária. Então, quando a gente pensa nessa questão de se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados, se ele fizer a oração, a gente pode ver, e é o que eu falei, uma vertente de interpretação interpreta que ele está falando justamente da cura espiritual, tá? Que ele não está falando de cura física, que ele está falando de cura espiritual, que os pecados serão perdoados nesse sentido, então, de cura espiritual, de cura da alma. Agora, existe também uma vertente que vai dizer que não, que ele está falando de cura física, que não. Existe uma vertente extrema que vai dizer que sempre que a gente ora, a gente pode comandar que Deus cure todas as pessoas. Então, se alguém tem câncer, eu vou
comandar, eu vou tomar posse da cura e eu vou dizer que Deus precisa, que Deus vai, com certeza absoluta, curar essa pessoa. Que essa pessoa não se cura, a gente volta e fala então que, então você não teve fé suficiente, porque se você tivesse tido fé suficiente, Deus teria te curado. Essa vertente demoníaca não é bíblico, teologia da prosperidade não é algo que Deus promete na palavra, não tem nenhum lugar na palavra que Deus diz que nós temos o direito, como seres humanos, de mandar, comandar que Deus faça aquilo que nós quisermos. Então, isso não é isso que isso aqui está dizendo. Agora, existe uma vertente que acredita sim que ele estava falando de cura física. Inclusive, eu fiz uma pesquisa da palavra cura que ele está usando aqui, e a palavra cura que ele usa nos versos 16 é no sentido físico. Então, talvez ele estava de fato falando no sentido físico, mas ele não está dizendo que toda vez que a gente orar, que a pessoa vai ser curada. Ele está dizendo que existe sim a possibilidade que nós precisamos crer que a oração é forte o suficiente e orar quando a pessoa está doente. Se uma pessoa está com câncer, a gente pode orar com ousadia e pedir que Deus cure. Mas, se Deus não curar, a gente precisa reconhecer que nós não temos o direito de mandar que Deus faça aquilo que nós quisermos, enfim. Se vocês forem comigo para 1 Coríntios 11:30, a gente vai ver um pouco de uma relação entre pecado e a cura física. 1 Coríntios 11:30, ele estava falando ali sobre a Santa Ceia do Senhor, e ele vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, ou seja, não poucos que morrem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Passagem complicada, mas basicamente o que ele está dizendo é o seguinte: existia ali na congregação dos coríntios pessoas que estavam levando a Santa Ceia, tomando a Santa Ceia de forma leviana, enquanto ao mesmo tempo eles estavam fazendo dissensão no corpo de Cristo. Então eles estavam trazendo separação para o corpo de Cristo enquanto eles estavam tomando a Santa Ceia. E Deus estava trazendo juízo sobre eles na forma de doenças físicas. A gente vê isso ali claramente no verso 30. Então existia nesse caso um juízo do Senhor vindo sobre eles por causa do pecado em forma de doença física. Mas é importante a gente ver que mesmo até nesse caso, no verso 32 diz que o Senhor, ele nos disciplina não para que sejamos condenados com o mundo, mas para nos refinar. Então Deus estava fazendo isso para que eles não sofressem maior julgamento de serem julgados como o mundo. Então, tudo isso para dizer, existe em alguns momentos na palavra correlação entre pecado e doença física, mas não é correto ou bíblico nós dizermos que toda pessoa que está doente é por causa de pecado. Tá? E aí no verso 16 ele vai dizer: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. É aqui que a palavra curados, pela pesquisa que eu fiz no grego original, quer dizer cura física. Muito pode por seu eficaz a súplica do justo. Ou seja, ele está dizendo: tem alguém fisicamente doente entre vocês? Ore, coloque o óleo, pede para os presbíteros colocar o óleo de forma a representar essa simbologia. Ou não coloca o óleo também, tanto faz. Mas ele está dizendo: confesse os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Então, ele está dizendo que, como crentes, nós temos a graça, o privilégio de orar uns pelos outros de maneira a pedir que o Senhor cure uns aos outros. Aqui a gente vai contra a teologia, por exemplo, da Igreja Católica, que vai dizer que nós precisamos confessar os nossos pecados ao Padre para que ele seja o nosso mediador entre nós e Deus. Nós cremos, como protestantes, que o nosso mediador, o único mediador entre os homens e Deus é Cristo. Não é Maria, não é o Padre, é somente Jesus. E aqui está dizendo que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Todos nós, como crentes do corpo de Cristo, confessando os nossos pecados uns aos outros, orando uns pelos outros. Então, a gente não precisa de uma pessoa específica como um padre para confessar os nossos pecados. Ele está dizendo: confessem uns pelos outros, uns aos outros. E ele vai dizer, então, que muito pode, na sua eficácia, a súplica, a oração do justo. E ele vai dar o exemplo de Elias, o profeta lá do Antigo Testamento, que ele vai dizer: um homem exatamente como nós. Então, aqui que ele está dizendo novamente, essa questão do padre, de que é uma pessoa mais elevada, mais espiritual, ele está dizendo: não, Elias, que era uma pessoa que fez milagres, era uma pessoa como nós. E nós também
somos bem recebidos na presença de Deus via oração, e nós podemos então, que orar ao Senhor e ver a nossa oração tendo eficácia. Bom, e aí ele termina, saindo um pouco dessa questão da oração, ele vai dizer então no verso 19: Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que converte o pecador do seu caminho, aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecados. Ele está falando de irmãos que começaram então a se desviar, ou seja, sair do caminho, abandonar a fé. E aí ele está encorajando esses irmãos das igrejas ali da dispersão a não abandonarem as pessoas que estão abandonando a fé, mas a tentarem trazê-las de volta à fé, em amor e com amor, sabendo que isso cobrirá a multidão de pecados. Se a gente for no Salmo 85:2, a gente vai ver de onde que ele está tirando essa noção do cobrir a multidão de pecados. Salmo 85:2 diz que Deus, perdoaste a iniquidade do teu povo e encobriste os seus pecados todos. Então aqui ele não está falando que a pessoa que traz esse pecador de volta está cobrindo os pecados, mas é Deus que cobre os pecados quando essa pessoa se arrepende e volta-se para ele. Interessante, então, que a gente vê que eu falei para vocês lá das cartas gregas, que a conclusão sempre tinha regras estabelecidas. Então, ele fez o sumário, ele fez ele falou da questão do juramento, lembra que ele falou, não, seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Ele faz o desejo por saúde, que eles faziam um desejo por saúde nas cartas gregas, relacionando aos deuses, né? Eles falam, eu te desejo que os deuses te mantenham são saudáveis. Ele faz algo a mais, ele fala, não, eu não só te desejo que vocês sejam saudáveis, mas eu te mostro que se vocês orarem, Deus pode curar aqueles que não são saudáveis. E aí ele termina com a justificação da carta, que é para dizer, o nosso objetivo é que todos nós estejamos juntos e unidos, e aqueles que estão saindo, que nós tentamos trazer eles de volta à unidade da igreja, ao corpo de Cristo, e assim Deus vai cobrir o pecado deles. Então, é por isso que muita gente diz que a carta de Tiago não deve ser vista necessariamente como uma carta, mas mais como um sermão, porque ele não termina dizendo, igual muitas cartas a gente vê no Novo Testamento, eles terminam com uma saudação, eles terminam falando, olha, os irmãos daqui mandam um abraço para os irmãos daí, que Deus os abençoe, blá, blá, blá. Não, ele simplesmente termina. É como se fosse um sermão mesmo, ele acabou, o sermão ali acabou. Então, é isso que nós aprendemos na carta de Tiago. Muita, muita coisa, muita bênção. Eu gosto muito do livro de Tiago, eu falei para vocês na primeira aula, justamente porque ele é um livro tão prático e é um livro que a gente pode trazer muita coisa de verdades eternas, né? Então, muita coisa da observação e da aplicação a gente vem aqui para nós de 2020. Ele está chamando a gente para viver uma fé prática, uma fé que de fato se reflete em ações, se reflete em obediência, não só uma fé de palavras. Eu espero que a Bíblia de vocês, o livro de Tiago, seja tão rabiscado quanto o meu. Tá super rabiscado, eu acho muito bonito. E eu espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu aprendi tentando ensinar. Eu espero que vocês saibam que tudo que eu tentei passar para vocês, eu tenho tentado aprender primeiro. E aí, a aplicação dessa passagem para a gente terminar. O que a gente aprende de Deus? É muito claro ali no verso 11 que Deus é um Deus cheio de eterna misericórdia e compassivo. Ele não é um Deus que, mesmo em minhas dificuldades, mesmo em minhas provações, que nos abandona, que a gente pode olhar para ele e dizer, Deus me abandonou, Deus não me ama. Ele é um Deus cheio de eterna misericórdia e compassivo, até mesmo quando a gente sofre. Lembre-se que Tiago disse isso para irmãos que estavam sofrendo muito, talvez até mais, muito mais do que nós estamos sofrendo. Mas nós estamos todos sofrendo, esse é um momento difícil para a humanidade como um todo. Mas Deus continua um Deus terno, cheio de misericórdia e compassivo. E aí, à luz do que eu aprendo sobre Deus, o que é que eu aprendo sobre mim? Eu aprendo que eu sou uma filha amada, uma filha cuidada, uma filha que tem um pai cheio de misericórdia, uma filha que não vai ser abandonada, mesmo nesse momento tão difícil para todos nós. E aí, à luz do que eu aprendo sobre mim, o que é que eu preciso mudar? Eu creio que eu preciso crer mais na oração. Crer mais que a oração do justo tem poder. E orar, inclusive, por essa questão do coronavírus. Que Deus faça com que isso caia por terra. Que Deus proteja aqueles que nós amamos. Não se sinta egoísta ao orar para aqueles que você ama, pensando, mas eu tenho que orar por todos. Saiba que Deus colocou pessoas específicas na tua vida para que você ore por elas. Foi por isso que Ele te deu elas. Então, ore por nome pelas pessoas que você ama. E seja também paciente na tribulação, paciente nesse momento que nós estamos vivendo.
Lembre-se dos profetas que sofreram por amor a Cristo, que sofreram por amor a Deus, e seja paciente, até mesmo nesse momento tão difícil que todos nós estamos vivendo. Agora, por fim, eu queria que vocês pensassem aí rapidinho enquanto eu vou orar, qual foi o verso que mais te marcou desse livro como um todo? Eu vou compartilhar com vocês qual que me marcou, aquele que eu sempre volto e penso nele quando eu penso no livro de Tiago, mas eu quero que vocês compartilhem comigo qual que tem sido o verso que Deus tem mais usado no teu coração nessa época que a gente aprendeu aqui. Tem muito verso bom e importante, claro, nessa carta, mas qual foi aquele que mais te marcou? E aí vocês contam para mim depois da minha oração, tá bom? Então eu vou orar e vocês vão pensando e vão escrevendo aí nos comentários qual verso mais te abençoou. Senhor Deus, Pai, obrigada, Deus, obrigada pela tua palavra que é viva e eficaz, que nos corta como espada de dois gumes, que não nos permite ficar da mesma forma que nós éramos quando nós nos aproximamos dela. Senhor, o Senhor nos transforma. Pai, eu te peço que tudo que nós aprendemos nesse livro de Tiago, o quão prático ele é, que nós de fato vivamos, que nós sejamos crentes cuja fé é madura, cuja fé é passada pelo fogo e nos faz mais maduros, que nós sejamos mais como Jesus, conforme o Tiago tem nos ensinado. Eu te louvo pela vida de Tiago, meu irmão de Cristo, que está na tua presença. Eu te louvo porque pelas palavras dele, nós do século 21, irmãos de 2020, podemos ainda aprender sobre ti, sobre o que o Senhor requer de nós. Por favor, ó Pai, nos faça cristãos praticantes daquilo que nós aprendemos nessas aulas. É o que eu te suplico em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários para ver se tem alguma coisa que eu preciso adereçar. Hoje eu não peguei água. Tá doendo aqui minha garganta. Depois eu li os comentários. Mas me fala aí quais são as passagens que mais marcaram vocês. Deixa eu ver. Gente, coloca o versículo em si, porque eu não. Senão eu vou ter que abrir todos. Deixa eu ver. 1:18. Tá, eu vou abrir então, né? 1:18. Porque ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos primícias das suas criaturas. Eu amo muito, muito esse verso. 5:16, a oração do justo pode muito, a minha mãe falou. Tiago 1, 2 e 3. Esse é o meu, Eliane. Você copiou o meu. Para mim, 1, 2 e 3 é o que mais me marcou. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar-se por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, produz maturidade, faz vocês mais parecidos com Jesus. É isso que eu tenho tentado lembrar nesse momento difícil de coronavírus, é lembrar, tende por motivo de toda alegria o passar-se por essa provação. Para mim, é essa que tem sido o verso que mais me marcou. A Giovana disse esse também. Nossa, o Arthur Zanoni tá dizendo que a amada dele e ele, Rebeca, estão estudando desde o primeiro vídeo. E ele diz: diga que eu a amo e vou pedir ela em casamento. Então fica aí, Rebeca, o recado. Que aí você vai ser pedido em casamento. Você te prepara aí, mulher. 1:5, a Giovana disse, da sabedoria. Ó, a Marilza falou 5:11, que é o Senhor é cheio de eterna misericórdia, felizes os que perseveram. 2:17, 2:22, tanta fé como as obras estavam agindo juntas. O que mais falou comigo foi o capítulo 4, que fala sobre a soberania de Deus. Aprendi que Deus sabe toda a nossa vida, então devemos buscar Ele em primeiro lugar antes de qualquer decisão. Amém, Daniela? Mais gente falando de 1:2, que é os meus versos. 3:8, da língua. Bom lembrar. A oração do justo pode manter seus efeitos, a Virginia disse. A Meoriene disse, Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, pois receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. 3:8, já falei. 2:5, não escolheu Deus para o mundo os que são pobres, para ser
herdeiros da fé. Amém. E o capítulo 2 sobre a acepção de pessoas e as obras, a Letícia falou. É muito bonito a gente notar que Deus usou coisas diferentes para cada um de nós, né? Que muitos de nós teve revelações, por assim dizer, diferentes. E vocês tinham me perguntado a questão da aplicação. Francine, minha aplicação é diferente da sua. É justamente isso. Nós estudamos exatamente o mesmo livro, as verdades dele são exatamente as mesmas, as nossas observações e interpretações devem ser parecidas, mas as aplicações são diferentes. O verso que foi mais importante, mais marcante para mim, não é necessariamente o verso que é mais marcante para você. Então, é assim que Deus fala, né? Para cada pessoa, de acordo com aquilo que ela precisa ouvir. A palavra dele é viva e ela fala com todos nós, independente daquilo que nós estamos passando. Gente, muito obrigada por estarem comigo nesse estudo durante esses dias. Foi um prazer mesmo. O Senhor sabe o quanto é um sonho meu ver a Igreja de Cristo, especialmente as mulheres da Igreja de Cristo no Brasil, conhecendo a palavra, amando a palavra, muito mais do que ensinar vocês sobre temas, ou ensinar vocês sobre relacionamentos, ou sobre casamento, ou sobre como ser uma boa mãe dona de casa, boa mãe. Eu tenho desejo de ensinar vocês a palavra de Deus, de ensinar vocês a estudarem a palavra de Deus, porque quando vocês souberem isso, vocês vão ser boas donas de casa, vocês vão ser boas mães e vão entender melhor como namorar, como se relacionar e todas essas outras coisas práticas virão quando nós soubermos bem a palavra de Deus. Então, meu objetivo é continuar ensinando vocês, então, positivamente a palavra de Deus, conforme Ele me dá sabedoria e oportunidade. Tá bom, queridas? Então é isso. Eu espero vocês no nosso estudo com frescuras do livro de Filipenses, que, se Deus permitir, vai ser lançado em breve lá pelo Graça em Flor, graçaemflor.com, sem cedilha e tudo junto. Tá bom? Até lá e até o nosso próximo estudo sem frescuras também, que Deus permitindo será em breve, assim que o estudo de Filipenses sair. E foi um prazer estar com vocês. Continue acompanhando a gente no Instagram, Graça em Flor sem a cedilha, o youtube.com/, vocês já estão aqui, né? E que mais? É só isso que a gente tem. facebook.com/, Graça em Flor também a gente tem lá, sem a cedilha. Tá bom? Um abraço. Ainda não sei quando vai sair o estudo de Filipenses, mas eu vou anunciar em todas as redes sociais assim que ele sair, porque a gente tiver uma noção de quando ele vai sair. Tá bom? Um beijo. Que t-shirt? A t-shirt do meu marido é lá no Instagram, eu posso postar de novo lá no Stories. Um abraço, gente, tenham um ótimo dia e até o nosso próximo estudo. Tchau!